Graças a Deus. Oh Deus, aleluia. Alegria imensa, Pai. Glória a Em nome Deus. do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai. Graças a Deus, glorificado o nome de Jesus. Aleluia. Eu ali chegando na casa da minha irmã, Aleluia, Deus. Benilda, Só tu e és ela falou comigo para nós vir à casa do Senhor. Eita, Deus. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus de mistério, deixa a palavra de Deus no livro de Antigamente nós Isaías. fazíamos com o mundo, agora nós fazemos com Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Esse Deus tem falado tremendo conosco, Oh, aleluia. aleluia, atravessa da palavra. Este dirá: eu sou do Senhor. Aleluia. E aquele se chamará do nome de Jacó. Aquele outros escreverá Deus, por com a sua mão: eu sou do Senhor. Por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou. Primeiro, eu sou. O último, fora de mim não há Deus. Esse Deus é tremendo. glória a Deus. Graças a Deus, Glória, meu aleluia. Pai. Como que alguém pode teimar com Deus poderoso, aleluia? Sabendo que tudo foi Ele que criou, tudo é dele, aleluia. E Ele fala conosco que fora dele não tem nada mais. É só Ele e nada mais. Glorificado o nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós aceitamos Jesus Cristo, aleluia, porque Ele enviou o seu Filho para que nós aceitássemos. Através do Espírito Santo, Ele abriu a nossa mente e abriu o nosso entendimento. Aleluia, Deus. Quantos muitos hoje ainda que não aprendeu de Jesus, aleluia. Nós também aquelas pessoas que não sabiam, porque nós não aprendeu, porque a palavra de Deus diz que nós temos que aprender. Aprender de Jesus, aleluia. Porque quando nós aprendemos de Jesus, nós obedecemos a Deus. Quantos falam de Deus e vivem desobediente? Porque para obedecer a Deus tem que aceitar Jesus Cristo. Porque para aceitar Jesus Cristo tem que ter a diferença. Verdade. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser diferente. Glorificado o nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas nós agradecemos a Deus que Ele abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento, para que nós entendêssemos que é só Deus e nada mais. E fora dele não tem nada, Ele mesmo, aleluia. Glorificado o nome de Jesus Cristo. Quantos muito falam com as crianças quando estão estudando, fala que Jesus foi coisa inventada, esse é os crentes que inventou. Eu falei, não foi coisa inventada, foi gerado. Deus do Espírito Santo concedeu Maria, aleluia, para que ela pudesse, aleluia, ter mãe do Salvador, mas só que ela não salva. Glorificado o nome de Jesus, quem salva é só Jesus, aleluia. Naquela passagem que ele disse, quando ele partiu para o Pai, ele falou: mãe, você fica, eu vou. Eita Deus tremendo, né? E ali Maria vendo o sofrimento de Jesus, aleluia, mas ela sabia que ele era o Salvador dela e de todos a humanidade. Glorificado o nome de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui alegremente, com a consciência limpa, com esse Deus vivo, maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, e pedir a Deus noite e dia que tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós para que nós possamos permanecer. Ajuda-nos a passar os tempos aqui na terra, que nós podemos permanecer firme nos pés desse Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque nós bem sabemos, quando eu tinha minhas crianças pequenas, ontem ali mesmo, antes de ontem, eu lembrando com meu filho, eu falando para eles, falou: mãe, quando a senhora ia na caravana, se as irmãs levavam tanto de menino que ocupava o espaço da igreja embaixo de tudo, levava tudo. Era de caminhão, e nós íamos. Uma levava 5, outra levava 6, outra levava 4, mas nós pegávamos nossos filhos, carregávamos tudo. Aí ele conversando comigo, falou: mãe, eu lembro quando a senhora levava nós tudo. Lá pegava prato para todo mundo, colocava assim de um porão. Foi para uma festa, chegou lá, a irmã esqueceu, eu esqueci o outro voltou a estranha para papai. Mas nós com aquela coragem, né, irmão? Nós era tudo nova e tinha tanto de menino, mas aquela sede, sabe? E nós tá ali, nós levávamos nossos filhos e tudo.
E ali para a glória de Deus, graças a Deus. E aí o irmão falando, eu tenho que ir pregar para aquela irmã. Eu contei para ele, né? O pastor que está lá agora chegou quando saiu. Eu falei assim, porque elas foram criadas tudo na igreja. Saiu depois que ficou grandona, que a mãe não pôde mais dominar, saiu, mas ela sabe da verdade, né? Glorificado igual os meus tudo sabe da verdade, porque eu ensinei. Eu só parei de segurar isso quando eu não pude segurar mais, né? O mais velho disse que ia trabalhar mais do pai, lá começou a beber cachaça mais do pai, as mais velhas foram empregar, mas graças a Deus, tudo sabe da verdade. Graças a Deus. Aí o dono falou assim, nós vai, já falou com ela, eu vou trabalhar para você não, porque eu vou viajar para Aparecida. Ele falou, você besta, rapaz, agora você parece que você vai, você já foi crente, quem já foi crente vai Aparecida. Olha para você ver, a pessoa aceita Jesus e diz, ele não vai não. Eu não vou ainda na católica e nem vai para Aparecida, não vai para a luta, não vai de jeito nenhum. Ele não vai não, porque ele aprendeu de Jesus. Eu falei que eu estava ali pisando na palavra, mas eles conhecem tudo, né? A nossa alegria porque eles conhecem, né? Eu agradeço a Deus por tudo, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Não importa, meu irmão, não importa, somente porque fala mal de ti. Também falou mal do nosso mestre. Não sei porquê, também fala mal de mim. Não se importe, não se comove com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau, também a Deus é o seu Senhor. Não importa, meu irmão, não se importa, por somente porque fala mal de ti. Também falo mal do nosso mestre. Não sei porquê, também fala mal de mim. Não se importe, não se comove com essa gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau, louvando a Deus é o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço por estar em nome de Jesus.